Oi gajos e gajos, Miguel Joker aqui para vocês novamente, gajos, com mais um vídeo, com a cama por fazer, mas com mais um vídeo, gajos. Desta vez vamos falar aqui da QC Cup. Agradeço já hoje à Jota, que é o que traduz sempre aí os nossos vídeos. O nosso último vídeo também viu, se não viu tem que ver, tem aqui em cima. E eu vou falar aqui em inglês rapidão. So guys, today is talking about QC Cup, my rank, my decks I used and some nice decks. This video will be subbed, so thanks a lot to IG, sub to his channel, I will leave in the description. Então guys, vamos falar de decks que fizeram muito bem aqui na QC Cup e vamos falar da QC Cup e os decks que eu usei, que não posso dizer que quanto é que usei, mas os decks que eu usei aqui e os decks que eu achei muito interessantes aqui, confiram então aqui no vídeo. Bem guys, já estamos aqui no deck. Este foi o deck que eu usei a maior parte do tempo na QC Cup, so this is the deck I used most of the time in QC Cup. Foi o deck que me fez melhor, guys, mas claro que eu não houve muita coisa aqui que devia ter sido diferente. Porquê? Porque o pessoal, eu nunca pensei que o pessoal soubesse todo que Spellbook fosse das melhores opções, tipo dos decks mais fortes. Tipo, admirou-me o número de pessoas que sabia disso e que usou o Spellbook, por isso eu não tinha feito um counter muito forte, mas os japoneses que fizeram o counter muito forte foi o primeiro lugar, que o deck de primeiro lugar irei postar brevemente, que foi, usou o Vampiro e depois usou o deck da Anti-Stall, foi o Simon, um japonês. So the first deck, it was an anti-Spellbook deck, mas não interessa, vão ter aqui legendas. Pronto, guys, é verdade. Também quero agradecer ao Vini, que ele tinha feito aqui uma lista que eu ia postar antes. O deck de Spellbook, que era o deck que eu ia usar, eu ia postar antes, mas ainda bem que eu não postei para não haver mais câncer aí na ranqueada. Pronto, eu usei com recomeço, usei desta forma com os dois breaker aí para os decks de top. Se era a melhor forma, tinha muito jogo espelho, guys, era difícil, dava para bluffar ali, acertar e tal. A maior parte usava Mind Scan, por isso houve também dos melhores Spellbook que fizeram. Foi assim, eu vou-vos mostrar um que ficou no top 10, se não estou em erro, que foi um Spellbook também. Eles usaram quase todos com Mind Scan. Eu não gosto de Mind Scan, tipo, porque eu consigo ver os delays, não preciso de Mind Scan, basta olhar para cima, como eu já vos ensinei aqui na live, por isso eu não uso Mind Scan. Mas houve aí decks famosos japoneses, Continuous Trap, que fizeram muito bem com Mind Scan e com esta armadilha. Pronto, vamos lá ver. Pronto, este foi um deck, guys, este foi um deck que fez dos melhores de Spellbook. This was one of the best decks as a Spellbook player, I think it was top 3, something like that. Com King of the Swamp, pós-jogo espelho, guys. Pós-jogo espelho, ele chamava mago, você chamava monstro, ele removia, aqui setava, chamava mago, ele não ia ter 3 feito para um turno, não é? Por isso este deck sei que fez muito bem pós-jogo espelho, com esta carta aqui achei muito interessante, guys, achei mesmo muito interessante. Por isso, vou botar aqui, pronto, por isso o deck que eu usei foi só com Eternidade e com 2 breaker, eu gostei muito. Depois vou-vos mostrar aqui mais alguns decks muito interessantes que fizeram muito bem na QC Cup, vamos lá. Bem guys, outro deck que fez muito bem aqui foi o Renato Viana, que do Colau Xixa, quero lhe dar os parabéns, que ele até me contactou aqui a falar de Bujin, mas não foi só ele, porque teve 2 membros da minha equipa que também fizeram muito bem, o Black Jesus, que ganhou o MCS, fizeram muito bem, só fez 40 aqui. Mas fez bem com Bujin, o Black Jesus e mas não foi com tumba fechada, e o Just Desserts também fizeram. Também o Tsun Tsun, que teve no Mundial, que também é youtuber, fez muito bem com Bujin, acho que fez 50k de Bujin, mas foram versões diferentes. Aqui o Renato Viana usou com tumba fechada, isto é uma das versões que ele depois foi modificando de acordo com o stall que apanhava. E Bujin, foi uma das versões de tumba fechada que fez muito bem, guys. Eu depois vou fazer mais updates aqui das versões, depois claro que também tem as gameplay aí deles, mas eu estou-vos a mostrar vários decks interessantes, por isso não vai dar tempo aí. Mas Bujin também teve bem na QC, claro que não foi top 1 nem nada, mas teve muito bem na QC. E agora vamos mostrar mais versões, agora vamos para vampiros, guys. Bem guys, este aqui foi um dos top 3
global. Pronto, este foi um dos decks top 3 global, vampiro com bandido. Eu não sei o nome do jogador, deixa-me aqui ir conferir. One of the top 3 decks, pronto. Não sei aqui, foi o Siu, está no Twitter. Foi o PDS que me enviou, foi o top 3 que fez 69, que é? Fez 69 mil pontos, guys, com bandido, 24 cartas aqui, e também houve mais pessoas que fez muito bem com vampiros bandido. Se isto aqui era de esperar, era, guys, o vampiro estava forte, não é? Mas com 24 cartas, pelo menos também com a falta de herói, que teve muito pouco herói, o pessoal foi tudo para o Spellbook. Mas aqui outro deck que vocês poderão experimentar, 24 cartas. Eu próprio vou começar a usar 24 porque com 20 dou muito brick, guys. Por isso vou também começar a tentar aqui os 24. Vamos estar aqui e vamos gravar o deck. Por isso este tipo de vampiro fez muito bem, também tumba fechada fez bem. Depois outro com outro tipo de vampiro com tumba fechada. Não tinha isto aqui e usava coribos, que também era muito bom os coribos aqui, talvez aqui outra carta, mas os coribos e os controles era muito bom. O tornado, eu gosto muito do tornado, mas eles não usavam tornado porque o Spellbook negava quase tudo, por isso o controle no primeiro turno seria até uma das melhores opções, e mesmo para os bricos dos vampiros o controle seria melhor. Também estava a usar vampiro, não é? Estava a usar bandido para ganhar aí dos decks anti-meta. Então vamos aqui a próximos decks que fizeram muito bem, guys. Depois, guys, o outro deck que fez muito bem foi aqui o Tenkabito Control. Cavito Control, chamo-lhe assim, fez muito bem. Normalmente aqui são 3 poder do mago. Bem, basicamente este deck fez bem porque, guys, este deck fez bem em algumas alturas apenas contra Spellbook, porque se você saísse em primeiro contra Spellbook era vitória garantida. Depois contra Vampiro com os Coribos dava ruim, não é? Mas contra deck sem Coribo dava bom. Também contra contra Buster Blader, que também foi um deck com última aposta que deu bom. Este deck era muito forte. Depois contra Vampiro não era tão forte, não é? Mas este aqui é uma versão aí de um japonês que também já não me lembro em que lugar é que ele ficou, mas que estava muito a dar muito bom lá para meio de sábado. Era um deck que estava a dar muito bom. Por isso eu aqui quero vos mostrar todos os decks assim mais inesperados que fizeram assim bom. Por isso tem Tenkabito Control, se você tiver 3 poder de mago, basicamente faz aqui, testa aí. É um deck rápido, para subir rápido. Contra Vampiro vai dar ruim, mas contra o resto poderá dar bom. Principalmente também contra o Stall, normalmente vai dar ruim se o cara usar o DD Assailant, Assaltante DD. Depois contra Blue Eyes também vai dar ruim, guys. Contra Blue Eyes normalmente vai dar ruim, mas este deck é para ganhar rápido. Aqui você pode dar buraco armadilha nos seus monstros que não os destrói, não é? E vai dar o OTQ aí do Zap rapidão. Por isso, mais um deck divertidíssimo para você testar. E então vamos conseguir aqui seguir aqui nos decks inesperados aqui. Fez muito bem, guys. Eu acho que também top 10 global, se não estou em erro, aí o PDS mandou lá. Foi este estilo de deck de Blue Eyes, guys. Eles começaram a usar no Blue Eyes DD Assailant, carta muito boa, guys. Eu sempre disse que era muito boa, pena eu não ter gemas para o pegar. DD Assailant é muito bom em vários decks, principalmente agora contra Spellbook, muito forte, contra herói também. Pronto, basicamente isto aqui é mais para Spellbook. Depois o Breaker aqui para destruir a Beca, como vocês sabem, isto destrói os monstros. Por isso, isto é tipo um estilo anti-meta de Blue Eyes. O Coribo aqui para os vampiros, para o OTQ dos vampiros, não é? Os buracos armadilha também aqui para prevenir o OTQ dos vampiros. Mas basicamente este deck aqui, muito bonito, muito legal. Se você for burguês do play, testa aí. Caso não tenha este menino aqui, você pode usar os DD, os guerreiros DD lá, de 1200, que são mais baratinhos. E quase que dá o mesmo efeito, não dá o mesmo efeito, mas dá para dar uma porradinha no Spellbookete. Por isso, outro deck muito engraçado que vocês poderão testar, guys. E agora vamos ao deck que dominou, que provavelmente foi o deck que ganhou a QC Cup, que eu vou-vos mostrar qual é. E esse deck que eu vos vou mostrar agora é muito burguês do play e provavelmente foi esse o deck que ganhou, porque o Tsum Tsum disse-me a mim que o deck que eu irei postar brevemente, o top 1,
foi um deck, ele usou Vampiro no início, mas foi um deck anti-meta, por isso anti-meta eu presumo que tenha sido um deck deste estilo que vos irei mostrar agora. Gajos, aqui está com tumba fechada, mas normalmente eles usam My Monster Cards, também podem usar Endless Trapel, e isto aqui era um dos decks anti-meta mais fortes, porque o deck anti-meta convencional não daria muito bom, mas também havia aquele Endless Trapel com os monstros lá a destruir, DD Warriors, DD Assailants, só para destruir, mas isto aqui é um dos decks que eu sei que fez bem. Decks muito burgueses. Também havia decks, principalmente o Silent Magician iria ser para counterar o jogo espelho, guys. O Kiko aqui muito usado também para ganhar o jogo espelho, e este deck aqui com o Sangan você poderia adicionar aqui os seus Gravekeeper, pronto, mas este deck eu sei que fez bom. Também poderia adicionar o Kuribo para não tomar o OTK do Zap, Galaxy para destruir aí os DNA Surgery. Galaxy também teve muito bem aqui. Isto aqui foi outro estilo de deck que teve bem. Depois também teve Odeon Trapel com lá com os bichinhos, com os DD Assailant e tal, que era só, porque mesmo com o Ninja Karakuri que você vira e manda monstro para o cemitério. Houve esse aí que também sei que teve bem, e também houve outro tipo de estilo deste deck. Este aqui provavelmente era My Monster Cards, mas também teve outro que também com Silent Magician, que usava outro tipo de cartas, guys. Por isso espero que gostaram deste vídeo. Se gostaram, deixem o like e já sabem, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Digam nos comentários que vocês querem ver então. Por isso, fui!